Por isso que no Novo Testamento, a orientação que a Bíblia nos dá é de cautela com a aparição de anjos e desencorajamento de procurar contato com eles. Mas não é isso o que a história de Joseph Smith afirma, entende? Então, quando você vai analisar um objeto de estudo, você tem que analisar primeiro o que aquele objeto está dizendo, né? E aí você faz uma análise em cima disso. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Rapaz, hoje a vizinhança aqui está virada no karaokê, né? Começou com Whitney Houston e foi parar em Barões da Pisadinha, né? Então você imagina como é que está a coisa aqui. Mas eu falei, eu vou para um canto, vou arrumar um canto ali, né? Para eu poder gravar e não deixar o povo sem vídeo. Então, aquele canto que eu gravo normalmente, agora não dá, porque tá entrando muito barulho ali. Então a gente vai fazer isso daqui, né? E nesse vídeo a gente vai falar sobre um vídeo do reverendo Augusto Nicodemos, né? Nesse vídeo ele fala a respeito do Anjo Moroni, de Joseph Smith, a respeito de anjos, né, em geral, e da restauração também, se eu não me engano. Ele fala disso. Então a gente vai assistir esse vídeo juntos, vamos responder algumas coisas, né? Mas antes, algo que eu gosto sempre de ressaltar é que eu sei que pessoas que gostam do Augusto Nicodemos vão assistir a esse vídeo, tá? E você pode ficar totalmente tranquilo, porque aqui a gente não tem a intenção em nenhum momento de atacar a sua fé, né? Mas sim de responder as coisas que ele falou a respeito do Anjo Moroni, enfim, de temas que têm interesse para nós, né? Então, fique tranquilo, assista sossegado o vídeo, tá? Eu não acho produtivo destruir a fé das pessoas, mas eu creio que se você tem um testemunho de algo, basta você apresentar e prestar seu testemunho, né? Para a pessoa. Pois bem, né? Relativo a esse assunto, a fé em Jesus Cristo. Antes de começar aqui, verifique a inscrição no canal, ative o sininho que é muito importante, faça toda essa chatice aí que você sabe, né? Precisa ser feito. E não é pra ficar só me olhando não, viu? Eu tenho falado bastante isso aqui, né, nos vídeos. E vai no grupo A Capela Virtual da Igreja de Jesus Cristo. É um grupo de Facebook muito bom, tá? Eu vou deixar ele aqui na descrição. Você vai lá, A Capela Virtual da Igreja de Jesus Cristo. Entra lá, é muito bom. Você vai gostar desse grupo, ele vai fortalecer você, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o vídeo, né? E vamos ver o que é que o Augusto Nicodemos fala a respeito do que nos interessa. Um jovem chamado Joseph Smith, que tinha passado por várias igrejas chamadas históricas. Só um detalhe aqui, ele não vai falar nada de noite, nós não saibamos aqui, né? Ele acorda no seu quarto. O Augusto Nicodemos é um homem muito respeitoso, né? Ele não fica fazendo sensacionalismos, ele não fica... muito forte. Enfim, ele se esforça para não tratar de forma pejorativa a fé das pessoas, então eu respeito o Augusto Nicodemos. E acho que ele tem o direito de ter a visão religiosa que lhe couber, né? Em egípcio antigo, em que estavam as últimas profecias dos profetas de Israel, a última revelação de Deus para a humanidade. Revelação essa, inclusive, maior e superior do que a revelação que nós temos no Novo Testamento. Aqui o Augusto Nicodemos está falando a respeito do Livro de Mórmon, né? E essa colocação, apesar de não ser uma colocação, de não ser um ponto central do que ele está querendo passar aqui de mensagem, né? Essa colocação de que, desse jeito, né? O Livro de Mórmon é uma revelação, é um testamento maior do que o Velho e do que o Novo Testamento, né? Você colocar desse jeito é algo reducionista, né? Não é desse jeito. Mas eu não vou me estender muito, porque não é um ponto central. Mas o que o Livro de Mórmon afirma ser
é um outro testamento de Jesus Cristo, né? Que complementa tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Não é um acréscimo, não é algo que vai pisar em cima do Velho ou do Novo Testamento, ou você vai rasgar tudo. Não se trata disso, entende? Então, colocar dessa forma denota que provavelmente o Augusto Nicodemos não está tão familiarizado com o objeto de estudo, né? E é compreensível, é comum. Mas vamos lá, vamos ver o objeto de estudo, né, que é o livro de Mórmon que ele está abordando aqui nesse momento. Mas vamos lá. Smith então aparece com o livro dos Mormons. Outro detalhe. Isso é muito comum entre alguns ministros de algumas denominações falar livro dos Mormons. Eu não gosto quando você altera o nome de uma obra, né? Ainda que isso vá fortalecer a sua narrativa, porque veja bem, né? Aqui ele começa a torcer os argumentos, as escrituras que ele vai usar posteriormente aqui, para uma direção. Então, primeiro ele fala, o livro de Mórmon, ele é um testamento maior, é uma revelação maior do que o Velho e o Novo Testamento. E aí depois ele já fala, não, o livro dos Mórmons, sabe? Já coloca uma coisa como se fosse separatista, assim, né? E já está torcendo aqui a coisa para o raciocínio final dele. É muito comum isso em ministros religiosos. Eu acho que é complicado você fazer isso quando você está tentando refutar alguma fé, né? Quando você está falando, por exemplo, de amor, de caridade, aí não tem tanto problema. Porque, por exemplo, você vai falar de justiça e misericórdia. Não tem problema você torcer o caminho mais para misericórdia, só falar de misericórdia, ou mais para justiça e usar só escrituras que testifiquem a respeito de justiça, sabe? Mas quando você está refutando alguma fé, que não é o meu caso aqui no canal, não é a minha intenção, mas provavelmente do Augusto Nicodemos, é complicado porque você induz a pessoa que está te ouvindo para uma direção sem mostrar tudo para ele, né? E assim é complicado, acaba não sendo algo justo, de certa forma. Mas vamos lá. Diz ele, das placas de ouro, segundo lhe mostrou o anjo Moroni. É por isso que no Novo Testamento, a orientação que a Bíblia nos dá é de cautela com a aparição de anjos e desencorajamento de procurar contato com eles. Não há nada no Novo Testamento que nos encoraje a procurar contato com estes seres. Então, aqui, isso entra naquilo que a gente estava falando aqui anteriormente, né? De você ir torcendo a opinião do povo para a direção que você quer dar, né? E por que isso, né? Porque ele fala assim, na Bíblia, no Novo Testamento, não há nada que te fale para você procurar contato com anjos, né? Não tem nenhuma escritura que diga isso. Mas não é isso o que a história de Joseph Smith afirma, entende? Então, quando você vai analisar um objeto de estudo, você tem que analisar primeiro o que aquele objeto está dizendo, né? E aí você faz uma análise em cima disso, se aquilo é correto, se aquilo é errado, aí não tem problema. Agora, quando você entende uma coisa que não tem a ver e faz uma análise em cima disso, né? Acaba sendo o que é chamado de argumento do espantalho. Você cria um espantalho e fica batendo nele, né? Mas não é isso. O que diz a história de Joseph Smith a respeito da restauração é que ele faz uma oração a Deus, né? Ele faz perguntas a Deus, e aí, depois disso, vem um anjo, o que é diferente de você entrar em contato, você buscar contato com anjos, entende? Isso é totalmente diferente. Tanto que e a gente não pode falar que isso não é um método de Deus, né, a aparição de anjos, porque as escrituras falam muitas vezes a respeito de aparição de anjos. Por exemplo, em Gênesis 32 diz o seguinte, Gênesis 32, versículos 1 e 2. E foi também Jacó pelo seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim.
Então, além dele ver os anjos, ele ainda falou, esse aqui é o exército de Deus, né? Ainda ressaltou aqui. Em Juízes 6, no Velho Testamento também, versículo 2 diz assim: Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Olha só, né, que interessante. Então ele afirma aqui que viu o anjo do Senhor face a face. E, para completar, no Novo Testamento, sim, né? Que inclusive o Augusto Nicodemo citou aí. Em Lucas 1, versículos 11, 12 e 26, diz assim: Um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, perturbou-se e caiu temor sobre ele. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Né? Então, e tem muitos outros relatos a respeito de anjos. Então não dá para dizer que a aparição de anjos nas Escrituras, né, não é algo de Deus. Isso é um fato, está aqui registrado nas Escrituras. Né? O fato é que isso está aqui registrado, disso que eu estou me referindo. Então, e de fato, essas pessoas, provavelmente elas não estavam procurando contato com o anjo. Deus usou essa forma, né? Então, isso não é um argumento que invalidaria um profeta ou não, que invalidaria o livro de Mórmon ou não, entende? Então, aqui é só uma análise justa a respeito das coisas, né? Enfim, então é curioso torcer o discurso para essa forma, sem apresentar essas escrituras, né? Então é muito comum isso de alguns ministros religiosos. Eles sempre apresentam escrituras que corroboram com a sua narrativa, mas outras que vão descredibilizar aquilo que eles têm a dizer, né? Eles deixam de lado, não falam, né? Só citam o que lhe interessa. Então é curioso. E eu acho que assim, quando você vai refutar uma fé, eu não tenho interesse nenhum disso. Eu não tenho interesse em refutar católico, eu não tenho interesse em refutar batista, não tenho interesse em refutar ateu. Eu não tenho interesse nenhum em ficar refutando a fé dos outros, porque eu acho que isso é improdutivo, né? Eu creio que se você tem um testemunho da verdade, um testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, você testifique e pronto, acabou, sabe? Mas eu não entendo essa mania que o pessoal tem de não, eu vou refutar esta fé. E assim, dá trabalho refutar, sabe? Talvez você consegue torcer o discurso com pessoas que são menos instruídas, mas se o cara ele observa e ele sabe do que você está falando, ele está prestando atenção, ele começa a juntar o tique e o teco. Peraí, isso daqui que ele tá falando não faz sentido, por conta disso, né? Rapaz, 2 coisas que eu já ia esquecendo de falar. Se você tá me vendo fininho aí, ajusta a resolução nos 3 pontinhos, coloca a melhor possível, que você vai me ver em tela cheia, tá? Eu gravo no modo selfie, por isso que fica assim. E vai lá no canal do Vanderlei Claudiano, ele tá fazendo um conteúdo excelente, é o canal Escola Dominical Brasil, né? É uma simpatia em pessoa, o Vanderlei Claudiano, e eu creio que o canal do Vanderlei Claudiano Escola Dominical Brasil vai ser um dos maiores canais a respeito de assuntos de Igreja de Jesus Cristo. Tá aí o que a gente tinha para falar. Verifique a sua inscrição, vai lá, meu filho, no grupo A Capela Virtual da Igreja de Jesus Cristo, tá bom? É isso daí.